E aí pessoal, estamos de volta com a Brasil JS Weekly, de volta mesmo, né? Já na edição número 213 e eu sou o Jadson Gomes. Para aqueles que estavam com saudade de ver a gente em vídeo, né? Tá aí agora, a gente tá voltando com a corda toda, novo cenário aqui e novo modelo. Espero que gostem, hein? Vamos lá! E vamos começar aqui a Brasil JS Weekly já com uma notícia relacionada às palestras da Brasil JS Conference. Nós temos uma nova palestra no ar, no YouTube para todo mundo assistir, que é uma palestra da Milene Lacerda, falando sobre como construir PWAs usando Vue.js. Muito legal, foi bem elogiado e vale muito a pena assistir. E essa semana o Adi Osmani liberou um e-book muito legal falando sobre otimização de imagens, né? Então, claro, o Adi Osmani é um engenheiro conhecido do Google, né? E fez esse e-book de graça, né? Uma página web, na real, e falando sobre otimização de imagens. Até rolou uma tretinha ali no Twitter entre ele e várias outras pessoas que estavam comentando, mas na verdade tu tem que otimizar o JavaScript, não usar tanto JavaScript, né, e tal. Mas igual, é um e-book que fala sobre otimização de imagens e a grande maioria dos sites usa a imagem sem se preocupar com a otimização. Então, dá uma lida nesse e-book aí e aplica todas as otimizações que na grande maioria, ele inclusive fala isso no e-book, né? A grande maioria dos sites não se preocupam e quando tu para otimizar isso, tu tem lá um aumento de 80% de performance do teu site. Então, vale a pena sim. Normalmente as pessoas realmente não se preocupam com isso e é bem isso que tu comentou mesmo, quando a gente faz, daí tu nota realmente como eu não estava cuidando isso, né? Que é uma coisa tão importante, que dá tanta diferença e às vezes é simples de resolver. E normalmente a gente tem o quê? O JavaScript super otimizado, aquela equipe trabalhando lá, né? E aí alguém vai lá e coloca uma imagem de 5 MB, né? Um PNG com fonte, por exemplo, né? Sem otimizar nada. E aí acaba com a performance do site. Um pequeno errinho pode fazer toda a diferença. E a gente tem também mais uma notícia aqui, uma novidade muito legal que a gente até já tinha discutido antes e que está sendo publicada aqui pelo nosso amigo Jake Archibald, que inclusive já palestrou na Brasil JS também, muito engraçado, ele é muito gentil, que é sobre o Abortable Fetch. Isso é uma discussão que já vem há alguns anos, né, sobre como é que a gente pode fazer para tratar melhor as requisições, porque uma vez que tu abrir uma requisição, ela vai até o final. Tu pode simplesmente ignorar o resultado final dela, mas a requisição foi aberta, será feito o download do que tu solicitou. Então agora a gente tem essa nova funcionalidade, assim, esse Abortable Fetch é uma nova especificação para como tu pode lidar com isso. É muito legal e é bom se manter atualizado. O Firefox já está inclusive implementando e em seguida os outros browsers devem acabar abraçando também. E é interessante, né, o jeito que a web evolui, né? A gente não pode quebrar a web e também tem que pensar em ser o mais genérico possível, né? Então isso é uma nova especificação, né? Então a gente não tem dentro da API de fetch, né, uma opção para cancelar, e sim nós temos uma nova API, né, que tu pode cancelar qualquer coisa, né, que faça requisição, inclusive a API de fetch. Sim. E o pessoal do Vue.js lançou um Style Guide, não sei se foi um lançamento, se eles já tinham algum, mas essa é uma nova versão, pelo menos, né? E eu achei muito legal porque sempre é bom a gente ter, né, uma definição de qual é o nosso estilo de código, né? Então o pessoal do Vue.js fez esse Style Guide mostrando como que deve ser feito, né? Algumas sugestões, algumas coisas que são obrigações. Então quando tu está desenvolvendo seus componentes em Vue, agora tem como se basear nesse Style Guide e que pode inclusive ser usado em outras bibliotecas, React ou Preact, enfim, qualquer coisa que vocês estejam usando. Parabéns. Tem mais uma notícia também que eu tenho até um apelo pessoal nela, que eu já vinha participando de algumas discussões há mais de um ano aí relacionadas sobre os sensores, né? Então nós tínhamos alguns sensores, nós já tínhamos algumas APIs para sensores, como por exemplo o giroscópio ou o sensor de luz, e cada uma delas usava uma API diferente. Umas usavam callbacks, outras usavam promises, uma usava listener. A gente vinha discutindo já fazia algum tempo, eu troquei alguma ideia inclusive com o pessoal do TC39 e tal. E agora é muito legal que teve um trabalho bem forte da equipe da Intel também em cima disso, e nós temos agora uma especificação dos sensores para o web, sensores for web. Então ao invés de tu ter aquele monte de sensores separados, tu vai ter um guarda-chuva, né, que são os sensores, e dentro dele daí tu solicita o uso desses sensores. É bem mais legal, bem mais profissional, e eu acho que tem muito potencial para ser adotado aí em todos os browsers muito em seguida também. E pessoal que usa Node.js em produção, que é bastante gente no mundo, né, ultimamente, Node é um hype, né, tem que se preocupar também com segurança. Então saiu um patch de atualização de segurança lá que tinha uma falha na última versão do Node que permitia que um possível attacker assim, conseguisse acessar o teu file system, né? Então isso é uma atualização crítica, então atualizem para a última versão do Node para resolver esse problema de segurança.
Já na seção de artigos, a gente tem um monte de artigo muito legal, vale a pena vocês irem lá e ler. A gente vai citar aqui alguns dos principais, como a gente já faz de costume, né? E eu queria ressaltar aqui uma área que eu também tenho atuado forte ultimamente, que é sobre Progressive Web Apps, as famosas PWAs. Então nós temos 2 artigos aqui muito legais. Um deles fala sobre 6 razões para você usar PWAs, apostar nas PWAs. E é muito interessante que ele fala lá, muitas coisas que a gente já vem discutindo, eu sempre falo nas minhas palestras, né? Mas ali tu tem um embasamento maior, tem um texto. Então se tu quer de repente apresentar na tua empresa para convencer o teu chefe, etc., é bem legal, é bem completo. E outro muito relevante é que as PWAs estão vindo para o Windows 10 com muito mais força agora. Então um novo update dele ali na versão 1803 no Windows 10 está vindo com suporte muito melhor para os Progressive Web Apps e inclusive na Windows Store. Então as Progressive Web Apps vão interagir muito melhor com o Windows, isso é muito legal. Então no menu iniciar, lá na forma como ela aparece no teu desktop, a forma como tu encontra novas PWAs, e isso é muito relevante, inclusive para a gente poder se motivar a fazer novas Progressive Web Apps, né? E cada vez menos a gente precisa ficar se preocupando com equipes diferentes para fazer stacks diferentes, plataformas diferentes, isso é muito relevante. E para quem estava com saudade, né, toda semana a gente fala de React, porque a comunidade de React não para, né, assim como a comunidade de JavaScript, e a gente sempre tem alguma novidade, né. Então a gente teve aí nesses últimos dias, últimas semanas, o lançamento do React 16. Então tem aqui um artigo do William Justin cobrindo todas as funcionalidades, né, e tem bastante coisa nova nesse React 16. Tem a troca principalmente do algoritmo interno lá dentro do React, né. O lado bom é que não precisa te preocupar com isso, porque a API, né, isso é uma coisa muito importante assim, para quem desenvolve bibliotecas e frameworks, enfim, é manter uma API, né? Então, todos os métodos que a gente usava nas aplicações, praticamente todos, né, tu pode continuar usando. Então, com essa atualização do React, a gente não quebra nada. Não quebra nada. Né? Então, dá para ir tranquilo. E tem várias outras funcionalidades ali. Finalmente, a gente consegue retornar vários elementos agora no render. Não precisamos encapsular isso dentro de um elemento div. Container, agora a gente consegue retornar um array com vários elementos. Então, isso aí acho que era uma coisa que me dava uma coisa, agora a gente pode fazer, entre várias outras. Então eu recomendo que vocês leiam esse artigo do William Justin, né? E continuando falando sobre React, eu não vou entrar aqui na discussão, porque já tem bastante gente falando sobre isso aí na internet, seja em vídeo ou em artigo, que é sobre a licença do React, né? Então, já no React 16, o Facebook trocou a licença do React, então depois dessa comoção da comunidade e várias informações erradas e algumas informações corretas. Enfim, achei muito legal o Facebook ter mudado todos os projetos open source, né, ligados ao React aí, e alguns não também, eles colocaram como MIT License, né, então agora é True Open Source, vamos dizer assim, né, não está ligado com patentes do Facebook, então não se preocupem, pode usar assim no projeto, o Facebook não vai roubar a aplicação de vocês ou vencer alguma coisa no tribunal, não tem problema, pode usar. Bem interessante a postura deles de fazer isso, inclusive. Né? Sim, e ouvir a comunidade, né? Esse é o principal, assim. Então eles mudaram, por mais que eles tentaram explicar, né, que não era bem aquilo que o pessoal estava pensando, eles foram lá e mudaram, né? Então achei isso bem legal, a posição deles mesmo. E eles também mudaram tem aqui na Weekly mais um link que eles também mudaram a licença do GraphQL, né? GraphQL. Só que o GraphQL não é uma biblioteca, é uma especificação. Então eles também adotaram uma nova licença que é baseada em padrões abertos, né, para todo mundo poder contribuir nessa especificação. E é assim que funciona o open source, né? Tem que ser assim. Qualquer outra abordagem não é open source. Então é uma boa posição do Facebook. E é interessante ver que realmente o movimento da comunidade que acaba empurrando nessa direção, né? Isso é muito legal. As empresas que estão dispostas a escutar a comunidade estão vendo o poder que a comunidade tem, né? Isso é muito legal. E a gente tem também ali na parte de ferramentas, algumas ferramentas bem interessantes, e uma que eu queria citar aqui é o Draggable.js. Eu achei bem interessante ele foi uma biblioteca lançada pelo Shopify, e é bem interessante porque assim, parece yet another, né? Mais uma biblioteca sobre o Draggable, etc. Mas é bem legal, ela é bem mais séria, bem mais profissional, e tu consegue fazer algumas coisas, tem uns demos muito interessantes ali, e eu acho que ela vem meio que para tornar mais sério essa forma como a gente usa o arrastar e soltar de objetos na tela. Então, bem legal mesmo, vale a pena dar uma olhada lá, dar uma testada, experimentada. E a apresentação é tudo, né? Sim. A gente, como desenvolvedor, normalmente falha nessa parte. A gente faz uma biblioteca super legal, super útil,
e o site é preto no branco, não tem nada legal, né? Então é bom a gente aprender, né, com essas empresas que dão uma atenção para a apresentação, para a API também, né? E o site do Dragon.js é lindo, assim, né? E a parte dos demos junto com o site, né? E a API também muito legal, né? Controlando coisas que a gente já criou bibliotecas de arrastar e soltar lá no início. Há muitos anos atrás, né? Quando era só mato, né? Aqui. E, enfim, eles já se preocuparam com várias coisas que ninguém se preocupa, assim, né? Colisão de elementos, né? Então, muito legal. Shopify tá de parabéns. E o último link aqui achei muito interessante também por uma experiência profissional minha de construir um gerador de site estático, né? Que é construir um gerador de site estático em 40 linhas com Node.js. Né? Então a abordagem dele é muito legal e ele mostra que sim, com 40 linhas de código JavaScript dá para criar um gerador de site estático. Né? Então tu pode implementar o teu, não precisa usar aí várias soluções que já existem, né? E ele prova ali que com 40 linhas de JavaScript a gente pode criar o seu próprio site estático. O meu próprio site é assim também, tem um monte de JSONs lá, e daí quando eu rodo um start, atualiza e gera tudo. Às vezes a gente não precisa, né, de um monte de ferramenta, porque é só criar o teu post ali rapidinho. Eu sempre tento ir pelo mais prático também. E chegamos finalmente na parte filosófica da Brasil GTS Weekly, a parte da frase da semana. E a frase é uma frase de Damian Conway e é a seguinte: a documentação é uma carta de amor que você escreve para você mesmo no futuro. Uma frase romântica. Sim, não, e é totalmente verdade, né? Verdade. Se tu não faz a documentação, daqui a 2 dias tu já esqueceu, não sabe como fazer, tem que entrar no código, né? Então é para ti mesmo, né? Não só para tua equipe, ou seja lá quem for que vai mexer no teu código. Inclusive teve durante a palestra do Tiago, foi muito legal na Brasil GTS, que ele comenta, né? Que tinha um código muito ruim e ele foi lá no GitHub da empresa e botou lá: quem é que fez esse código horrível? Daqui a pouco ele botou um comentário: putz, fui eu. Ele mesmo não lembrava. Realmente, a documentação é fundamental. E com essa belíssima frase, então acabamos a Brasil GTS Weekly número 213. Espero que vocês tenham gostado do novo cenário, né, dessa nova roupagem aqui da Brasil GTS Weekly. Muito obrigado a todos que contribuíram no GitHub. Para quem não sabe, a Brasil GTS Weekly é feita pela comunidade, né? Então é uma issue aberta no projeto Brasil GTS Weekly no GitHub. Vocês podem sugerir os posts que vocês fizeram, posts dentro da empresa ou links interessantes que vocês viram no Twitter, no Facebook, enfim. Ela é totalmente aberta e a gente faz a curadoria e repassa todos os links aqui. Tivemos 11 colaboradores essa semana, foi muito legal. E espero que tenham gostado realmente da nova roupagem e se reacostumem, porque a gente vai voltar agora a fazer vídeos semanais, né? Essa é a intenção. E espero que vocês sejam inscritos, se inscrevam no nosso canal do YouTube também, marca o sininho lá para receber a notificação, né? E nos vemos na semana que vem. Até mais, pessoal.